Oi, pessoal, eu sou a Tamara e eu vou ler de coberta para vocês. Tá frio aqui em São Paulo. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não conhece, aqui eu leio e reajo, certo? Então, cada vídeo é um capítulo lido e eu vou lendo e reagindo com vocês e vocês vão deixando a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Já estou com alguns livros em andamento, então se você cair no meio da leitura de um livro que já está sendo lido, vai na playlist, procura o livro do seu interesse e vai maratonar desde o primeiro capítulo, ok? Temos vídeos de segunda, quarta e sexta-feira, então não perca, ativa o sininho, se inscreve no canal, curte e compartilha. E leiam os livros, acessem os livros. Todos os livros lidos sempre terão o link na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Se eu tiver o arroba do autor, também vou deixar o link aqui. E também o link das minhas redes sociais para que vocês me conheçam melhor. Lembrando que eu estarei em 2 datas na Bienal do Livro em São Paulo, no AMB, agora em setembro, tá? No dia 5 e no dia 6 de setembro eu estarei lá no stand da editora Articule para o lançamento de 2 antologias que eu farei parte, tá certo, gente? Então vão lá nas minhas redes sociais para saber mais informações. Certinho? Gente, hoje eu tô aqui, ó, com o selo de novo e eu já disse que quando tiver esse selo, então a leitura será de um livro do projeto Wonderland. O projeto Wonderland é um grupo de autores iniciantes que se ajudam, tá? Então eles escrevem lá no Wattpad e eles se ajudam trocando votos, comentários, leituras e eles têm um grupo onde eles praticam dinâmicas. Essas dinâmicas ajudam a acumular pontos e esses pontos podem ser trocados por serviços que vão te ajudar a desenvolver e divulgar a sua história, tá? Então, são capas, betagem, leitura crítica, banners, clipes e muito mais. Tem muita gente talentosa lá disposta a te ajudar. Então, se você está começando a escrever, não tem com quem falar sobre isso, tá inseguro? Vai aqui no link na descrição do vídeo, visita a página do Projeto Wonderland e conheça melhor, tá? Lá também tem o Projeto Joker, que é uma dinâmica onde você se inscreve por apenas R$ 5 e concorre a impressão do seu livro, tá? Então você vai ter o seu livro impresso bonitinho, com capa, correção na sua mão. É muito interessante, gente. Então vai lá no link aqui na descrição do vídeo para conhecer melhor. E uma das premiações lá dentro do projeto com o acúmulo de pontos é ter o seu livrinho lido aqui, ok? E hoje a gente vai ler mais um livro do projeto da autora que cumpriu as suas dinâmicas, acumulou pontos e hoje a gente vai conhecer uma história nova, tá bom? Vamos ver aqui qual é a história do dia, que eu já deixei separadinha. Olha aí. Desculpe por morder seu coração. Desculpe por morder seu coração, uma história da Deep Blue. Tá com 31 capítulos, certo? Olha lá, ó. Tem negocinhos. Muito bem. Então, o pessoal que gosta aí de devorar livros, é uma boa pedida. Tem bastante capítulo para vocês lerem tudo de uma vez, ok? Então, vamos começar aqui pela capa, uma capa bem bonita, e ler a sinopse, certo? Vamos ver do que se trata. Aqui é a nossa história. Eita, que já pulei lá pra frente. Pera aí, gente. Aqui. Gente do céu, a minha internet tá maravilhosa hoje. Não pode cair uma gota de água. Vamos esperar a boa vontade da minha internet, gente.
Pronto. Muito bem. Então vamos conhecer a sinopse aqui da nossa história. Vampiros ainda existem? Pronto. E a gente já. O título aqui já tá autoexplicativo, né? Desculpe por morder o seu coração. É um livro de vampiro. É um dark romance, tá aqui. E várias outras tags, tá? Então tem masoquismo, hot, gatilho, vampiro, tóxico. Gente, é aqui bastante coisinhas para quem gosta de um negocinho mais forte, certo? Nessa sexta-feira. Fria, pelo menos aqui em São Paulo, ó. Uma boa pedida. Então vamos lá. Vampiros ainda existem? Foi o que Morgana pensou quando se viu cara a cara com uma dessas criaturas nefastas que assombram a mente humana com suas lendas sangrentas. Conhecidos por terem um grande orgulho e egocentrismo, são seres sarcásticos e malignos abandonados por Deus e que se escondem na noite. Ou pelo menos é isso que dizem as lendas, pois o vampiro que Morgana conheceu era, bem, ele era peculiar, digamos assim. Que patético, pensou a protagonista. Um sorriso malicioso de um caçador que encontrou uma nova presa divertida jazia em seu rosto. Interessante. É essa a sinopse. Uma sinopse que entrega pra gente a natureza da história, certo? Uma história de vampiros e pelo jeito aqui vai haver uma inversão de papéis, né? A criatura nefasta é a protagonista humana e o vampiro é a pobre vítima dela. Provavelmente seja isso, foi o que eu entendi. Agora sim, vamos seguir aqui para a leitura dos capítulos. Eu não sei por que tá pulando para cá, minha gente. Vamos seguir aqui. Pronto, aqui a gente tem a capa. Só para mostrar a capa, esse capítulo. Uma capa muito bonita. Eu gostei. Certo? Uma capa bem de acordo aí com o tema, né? Dark, vampiros. Ali algumas flores. Uma boa capa. Uma capa honesta. Eu gosto. Sem muita firula. Aqui alguns avisos, né? Já dou o voto também, certo? Então ela tá aqui avisando sobre gatilhos, né? Pessoal que quiser aí pausar para ler os gatilhos é muito importante, pessoal. Vocês que têm uma tendência a ser um pouco mais sensíveis, é bom vocês se atentarem a isso aqui. Eu vou seguir em frente. A Aesthetic. Tem livro que tem livro que não tem. Vocês gostam? Quando tem o aesthetic dos personagens? Olha aí. Aqui é o aesthetic da nossa protagonista, a Morgana Pérez. Olha, gente, um nome bem vampiresco, bem medieval, bem bruxa. Amor e ódio. Uma pílula de felicidade. Uma cobra, né? Ela é volátil. É o que dá para entender aqui. E a frase dela: eu não vou te amar, mas vou te viciar até que não consiga viver sem mim. E depois, talvez eu desapareça num passe de mágica, apenas para ver o que você fará sem mim. Olha, querida, cumpra suas promessas, viu? Você tá dizendo isso aqui, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo, né? E aqui o aesthetic do nosso moço, que eu não vou saber falar esse nome. Mortimer Stalker. Mortimer Stalker. Gente, eu não vou saber falar o nome desse querido aqui. Ele é um vampiro, ele é ruivo. Eu sou um homem, você um homem ou um monstro? Bom, tem umas correntes aqui, tal. Vamos ver a frase dele. Você pode me usar, me humilhar, me torturar, não me importo.
Apenas, por favor, fique ao meu lado até que os meus olhos se fechem para sempre, senhorita. Bom, a gente tem aqui então uma dominante e um submisso, né? Olha, gente, a presença que temos aqui. Oi, Jasper, tudo bem? Então a gente tem aqui a dominante, o submisso, né? Veremos se a dinâmica é realmente essa, porque o relacionamento, ele não é uma constante, né, pessoal? Por mais que você tenha a sua personalidade ali, o seu jeito, o relacionamento, ele nunca é uma constante. As coisas podem mudar de lugar eventualmente. E é isso que torna tudo interessante. Próximo. Epígrafe. Eu acho que isso é uma música, tá? Vamos lá. Eu não tenho certeza, mas vamos ver. Gente, eu acho que o Jasper quer dar uma voltinha. Só um minutinho. Só um minutinho. Errado ou certo, vencer ou morrer. Isso era tudo o que eu conhecia. Dentro da minha canção, minha voz, meu coração. Não poderia ser encontrado nenhum tipo de calor. Bom, as coisas estavam bem assim. Então meus olhos te acharam enquanto você lutava. Sua cor, seu calor, seu olhar. Minhas presas se revelaram pela primeira vez dentro daquela escuridão. Meu desejo é viver em você como um parasita. Quero que você seja meu próprio paraíso particular. Tão perfeito. Cavando em suas feridas, eu quero mais. Tão perfeito. Mesmo que você me amaldiçoe com olhos confusos. Tão perfeito. Grave-os em minha dolorosa existência. Gosto da relação entre você e eu. Vamos chamar isso de paraísito. Eu não sei se isso é uma música, mas eu acho que é, gente. Me perdoem, pessoal. Eu sou das antigas. Música nova, eu não sei. Se for nova, eu não conheço mesmo. Deixa eu ver aqui se é uma música. Parasite. É, é uma música, tá, pessoal? Pesquisem aí, eu não posso colocar aqui. E. Ah, gente, é K-pop? Não sei, gente. Vocês vão me perdoar ou vocês vão me massacrar. Eu realmente não conheço. Mas eu digo pra vocês, quando o autor colocar uma música, pessoal, vão atrás, porque a música ela faz parte da construção do personagem, da construção das cenas. Então, com certeza isso vai linkar muito com o que a história quer passar, tanto do contexto, do enredo ou da psique do personagem, tá bom? Então, quando o autor indicar uma canção, mesmo que você não goste, não, você não curta aquele estilo, vai olhar, veja a tradução do que se trata, e aí a história vai se fechar de uma forma assim, as coisas vão se encaixar. Então, procurem essa música aqui. Eu não sabia, gente, que era uma. Eu não conheço. Me perdoem ou não, vocês que sabem. E lá vamos nós. Prólogo. O vento é cortante. Ele raspa minha pele. As vozes e informações inundam meus sentidos, como numa enchente conforme eu corro pelos becos. Só uma gota já será suficiente. Só uma gota. Vira uma esquina, depois outra e mais outra, sempre suspirando ao não encontrar ninguém. Por quê? Por que não encontro ninguém nessa maldita noite? Que bom que não encontrei ninguém ainda. Meus músculos latejam. Minha boca está seca demais, tornando difícil a respiração. Minha língua escorregando através dos caninos protuberantes. Ah, é o garoto lá que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum. É o nosso protagonista. Apenas uma gota e eu paro. Não, não posso. Mas eu preciso, não preciso?
Sim, sim, preciso. Só uma gota não deve fazer falta. Maldito hospital. Se não tivessem atrasado o fornecimento desse mês, eu não estaria nessa situação, perambulando como um animal sarnento pelas ruas durante a madrugada. Ele toma sangue de doação? É isso? Ele toma sangue de doação? Lembrei de Crepúsculo, eles bebendo sangue no capim descartável de canudinho. Está frio demais. É tarde demais. Estou com sede demais. Ah, uma pessoa. Encontrei uma pessoa. Desculpe, seja você quem for. Eu juro que não vai doer tanto assim. Esse foi o prólogo do nosso protagonista. É assim, foi interessante, ele dá pra perceber que ele tá lutando contra a própria natureza dele, né? Ele por algum motivo ele não quer fazer isso. Tá nítido que ele não quer fazer isso. Parece que ele bebe sangue de doação. Só que não tinha, então ele vai ser obrigado a ir direto na fonte e ele não quer. Não sei por quê. Será que é porque a pessoa vai se transformar? Será que é porque ele não quer matar? Será? Não sabemos. Mas dá pra perceber que ele tem essa questão de não atacar pessoas. E isso é realmente muito importante pra ele. Mas ele tá muito necessitado, lutando contra a própria natureza. Eu gosto muito desse POV que aonde o personagem ele não está falando com você. Ele não está descrevendo, ele está sentindo. E eu gosto de ver dentro da cabeça do personagem essa coisa mais sensorial, essa esse conflito interno. Eu realmente gosto. Para mim, essas cenas, quando são bem feitas, elas mostram muito mais do que quando ele conversa com alguém, quando ele tenta explicar o que ele sente. Então eu gosto muito dessa coisa mais introspectiva. Tem gente que gosta mais do diálogo aberto, da dinâmica. Eu já gosto mais assim, muito mais sincero. E nesse tipo de história, que eu não sei, né? Estamos aqui no prólogo, mas que me parece ser uma história que vai ter várias camadas, eu acho muito interessante. Muito interessante, principalmente quando o personagem ele ele é uma dualidade, ele não é 100% certo, ele tem questões, ele é questionável, né? Eu acho muito legal quando o autor vai nessa levada. Então, pra mim até aqui, tô curtindo. Vamos lá, vamos passar pro próximo. Tubarões. Morgana Pérez. Esse aqui é o primeiro capítulo de fato, né? Show. Vamos lá. Gente, olha, coisinhas assim eu não posso, tá? Então eu vou, né, pulando essas palavras, mas como eu falei, né? O link da história tá aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Você vai lá, leia tudo na íntegra, né? E deixa seu voto, deixa seu comentário para ajudar a autora. Vambora. Ai, que fala baixo, vagaba. Ou vamos ser expulsas desse bar também. Gu tem razão, amor. Não comece a quebrar as coisas só porque tá mal-humorada. Em minha frente, as garrafas formam uma espécie de fileira em torno da nossa mesa. Não lembro mais quando comecei a beber, nem que horas são agora. Mas tampouco tenho vontade de parar. Ainda não atingi o limite da minha sanidade e preciso deletar da minha mente certo acontecimento que estragou minha semana. Já não tá na hora de contar pra gente o que pegou dessa vez, mana? Diz Gustavo antes de afastar uma garrafa de perto das minhas mãos. Tu chamou a gente dizendo que precisava beber em plena quinta-feira? Olha, eu não tô reclamando porque é você que tá pagando, mas minha curiosidade também tem um limite. Diferentemente de você, nós duas temos que trabalhar amanhã, lembra? Completou Gabriele com seu tom retórico de sempre. Então,
A mesa de bar. Morgana, Gustavo e Gabriele. E a Morgana chamou os dois para beber na quinta-feira para contar um babado. Essas duas trastes são minhas melhores amigas, as únicas com quem posso contar para me ajudarem com minha bebedeira. Não obstante, elas também são duas curiosas de marca maior, então não posso prolongar meu drama por muito tempo. Seguinte, começo com pigarro. O desânimo se manifestando em forma de suspiro. O corno do Mário deu um show hoje e nós terminamos. De novo, não, dizem ambas em uníssono, seus olhos se revirando enquanto pegavam uma das garrafas de cerveja. A história era longa, mas, para os meus padrões, clichê. Magoada por macho? Não me entenda mal. Eu não estou exatamente magoada porque um puto qualquer terminou comigo. Ai de mim se fosse ficar chateada por cada término de relacionamento. Não, o real problema é que estou enfadada por ter deixado o outro escapar. Deixado o outro escapar significa o quê? Vamos ver. Já foram 2 esse mês. Quê? Totalizando uns 4 no ano todo. Não, minto, foram 5. Talvez 6? Não vou deixar a foda com Lucas fora dessa lista. Afinal, foram só algumas vezes. Ao menos naquele semestre. Enfim, já estive com alguns homens esse ano e deixei escapar todos antes da relação ficar realmente interessante. Não se trata de um inferno astral, está mais para um inferno sexual. Tá, mas. Tá, vamos seguir. Como pode ser tão difícil achar um cara que corresponda às minhas expectativas? Não sou exigente, não julgo por beleza nem idade, mas só aceito maiores de 19 anos, claro. Tanto que tenho uma variada coleção de rostos na minha mente. Entretanto, todos eles escaparam de mim. Minha filha, você tá botando o povo pra correr por algum motivo. O que acontece? Coleção de homem, todos eles estão fugindo para as colinas. Alguma coisa tá acontecendo, o que é? Eu, Morgana Pérez, considero o amor uma roleta russa na qual apenas uma bala é deixada de lado. Tento aproveitar todas as opções que me aparecem. Não sou muito criteriosa, porém tenho um certo gosto especial que me impulsiona a sempre buscar por alguém que aceite determinadas condições no relacionamento. Que condições são essas, né? Que condições são essas? Essas condições podem ser o problema, vai saber o que é, gente. Antes de levantar a bandeira pela minha colega Morgana, eu tenho que saber que condições são essas, porque dependendo eu também não aceitaria. Então vamos esperar. Homens são criaturas idiotas e patéticas, mas enquanto tiverem um que funcione, eu estarei disposta a deixar esse pensamento oculto por um tempo. Ué? O problema vem exatamente quando esse tempo acaba e eu tiro a minha máscara. As reações deles, Deus, são hilárias. Raiva, nojo, desgosto, traição. Já vi de tudo refletido em seus rostos e tive que me segurar para não rachar o bico. São tão frágeis com seu orgulho, coitadinhos. Então, enquanto chega uma mulher para quebrar essa fina parede, eles se assustam como coelhinhos. Não, mas peraí, amiga, peraí. Você tá no bar bebendo porque mais um da sua coleção caiu fora, terminou. Aí você diz que só esse ano foram por volta de 4 ou 6 que caíram fora. E aí você tá bebendo por causa disso. Agora você tá dizendo que eles são frágeis por não aceitar as suas condições que até agora a gente não sabe qual é. Pode ser alguma coisa ok, mas pode ser qualquer coisa também, né? Tá. Aí você diz que eles são frágeis, mas quem tá bebendo é você. Por causa de um relacionamento de um mês? Mulher, você tá bebendo por causa de um relacionamento de um mês.
Então, tipo assim, o cara não quer aceitar um negócio, aí ele termina. Nenhum deles aceita esse negócio que você quer e termina. Aí você bebe, mas o frágil é o cara. Eu não tô entendendo. Amiga, eu não tô entendendo. Vamos ver. Não tá fechando a conta sua. Vamos lá. Quanto tempo durou esse? Pergunta Gustavo, mesmo que pareça desinteressada. Desinteressada? Gustavo, desinteressado. 1 mês e alguns dias. Aí. 1 mês e alguns dias. E aí você já tá bebendo por causa do cara. Que o cara terminou com você. Não tá fechando, amiga, a sua conta? Vamos lá. Leva uma garrafa até os lábios e deixa o gole amargamente delicioso escorrer. Pensei que duraria mais. Tem certeza que você não quer a recomendação de algum cliente? Gabi propõe. Você sabe, basta me dar um perfil e eu encontro um cara, mas daí segurar ele depende de você. Exatamente, esse é o problema, segurar. Mulher, como que tu deixa escapar um gato igual o Mário? Gu bate uma das mãos sobre a mesa, as garrafas tremem. Me passa o contato dele? Ah, vai se fuder, viado. Ai, mesquinha, Deus ensinou a dividir, lembra? E o diabo ensinou a matar. Amiga. A POC se aquieta em seu lugar, inflando as bochechas de forma infantil. Já a Gabriele não perde a oportunidade. Então, exatamente como terminou? É o que eu quero saber. O que aconteceu? Paro e penso por um instante, contemplando minha vã existência. Sinto se formar um sorriso de canto em meus lábios. Você é estranha pra caralho, vadia maluca. Ou algo assim. Agora minha mente está um pouco turva, mas foi num tom bem agressivo. Então ele falou isso pra ela, que ela é estranha, e é isso, né? E depois? Ah, ele foi embora do meu apartamento e me bloqueou nas redes sociais. Bom, pelo menos não foi que nem o Victor, né? Gustavo solta uma risada nasalada. Lembra daquele mico? Ele fez um textão no Twitter te explanando, foi uma loucura. Ah, nem lembra daquele desastre. Ainda sinto câimbras na barriga do tanto que ri. Riu e depois foi beber e chorar. Mulher, pelo amor de Deus, ou você sente muito por uma coisa, ou você não tá nem aí. Geralmente, quando a gente não tá nem aí, a gente não bebe por causa de uma coisa que a gente não tá nem aí. Essa garota, ela não é essa pica toda que ela tá vendendo até aqui, não. Por dentro ela sente, e ela sente muito. Tenho certeza. Eu quero ter, eu tenho certeza. Isso aqui é tudo conversa. Isso aqui sou eu falando, gente. Você ri porque não se preocupa com sua reputação, idiota. Gabriele bufa. E você se importa com a sua? Ô puta fia, onde que tu acha que tá a minha reputação? Ah, dentro das calças de algum caminhoneiro, provavelmente. Exato. Nós três compartilhamos de uma gargalhada alta e situação lamentável. Uma drag queen, uma prostituta e uma desempregada falando de relacionamentos. Não é, gente, normal? Normal, gente. Porém, bem, era disso que eu precisava. Conforme a noite vaga entre nós, as garrafas vão aumentando de número, mas eu não poderia me importar menos se estou sorvendo a grana da minha herança com essas duas idiotas. Já fiz pior, já gastei com macho. Tá vendo? Ah, não, gente. Aí, ó. Ela disse que não se importa. Que homem. Gente, eu não tô. Eu tô aqui, ó, vendo que a personagem tá me passando. Eu tô aqui vendo que a personagem tá me passando. Que homem é trouxa, que nananã, não sei o quê, que eles não tancam ela, porque ela é isso e aquilo. Mas ela já pagou por macho. Ela gastou dinheiro para estar com um homem. Ela tirou dinheiro do bolso dela para estar com um homem. Amiga, não tem como te defender. Decide se você realmente tá
acima da cadeia alimentar ou se você tá cadelíssima, querida. Porque, olha, pagar pra ficar com macho? Mulher, me ajuda. Enfim, dinheiro não é problema, nem dignidade, pois isso eu não tenho. Ah, mulher, não, 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 não. Não ter dignidade é uma coisa. Pagar pra ficar com homem é outro nível, gente. Não, que isso. Imagina. Ainda assim, mesmo que meus ombros relaxem depois de certo tempo fofocando sobre os homens que passaram por nossas vidas, aquela inquietação de sempre vem me rodeando, acercando-se lentamente como um predador. Para mim, terminar um relacionamento é o mesmo que espalhar sangue pela água. Aquele bendito tubarão vai vir. Posso sentir sua aproximação iminente, mas é provável que ele só me ataque quando eu estiver regurgitando toda a minha bilis no banheiro fétido de um poço de gasolina qualquer. E quando chegar em casa, onde deveria ser minha fortaleza, ele poderá se banquetear com minhas entranhas mais uma vez. Ah, tá. Olha, gente, veja só como ela é uma coisa. A cabeça dela não tá de acordo com o que ela quer passar. Porque, mais uma vez, ela diz que não se importa, que os homens não tanca ela, que ela é foda demais, que não sei o que, não sei o que, mas ela bebe por causa de um fim de um relacionamento de um mês. E ela sente que termina. Que, isso aqui foi muito específico. Quando ela terminar uma relação, como espalhar o sangue pela água, porque o tubarão, que a gente vai descobrir o que é esse tubarão, vai vir quando estiver regurgitando, ou seja, ela bebe até vomitar num banheiro de posto. Gente, imagina você levar tão a sério uma relação de um mês a ponto de beber e vomitar no banheiro de posto. Quer dizer, você não se importa pouco, você se importa demais. Você se importa a ponto de não ter mais nada na sua vida. Então, tudo aquilo que ela falou no começo, de achar que homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é mentira, gente. É mentira. Eu não sei, assim, até que ponto, o que tipo de relacionamento ela tá buscando, porque isso ela não falou. Mas, assim, dizer que ela zero se importa também é uma mentira, porque ela se importa demais, gente. Se importa além da conta. Se importa tanto que, gente, sem condições. Então, vamos voltar. É claro que isso ia acontecer. Você já se olhou no espelho? Ele foi embora porque você é insuficiente. O que vai fazer agora? Procurar outro para ser deixada novamente? Tão patética. Odeio tubarões. Ah, tá. Então, tubarões são as vozes da cabeça dela, tipo assim, as cobranças. É a mente dela que acusa ela. É aquela cobrança na cabeça de nunca errar, nunca perder. E quando você falha, a culpa é da sua performance. A culpa é sua. Totalmente sua. Entendi. Então ela se sente insuficiente, ela se sente um fracasso porque o cara terminou com. E assim, não é ela que termina, o cara termina com ela sempre. Entendi. Então tubarões são. É isso. É essa coisa na cabeça dela. Entendi. Então até mais, meninas. Tem que começar meu turno. Gabriele se despede da gente. A puta vai bater o ponto. Enquanto eu me balanço sobre meus calcanhares. Sinto a leveza que só o álcool pode dar. Mas se olhar nas proximidades, eles estão se aproximando, os tubarões. Ah, tá bebinha, né? Aí vai começar a entrar naquela fase que você liga pro ex, né? Aquela fase que você não tem mais um pingo de dignidade. Você já tem 28, ninguém vai te querer.
Decepcionante, Morgana. Por isso você é a chacota da família, a ovelha negra, a desgraça de todos. Por que não termina essa vida medíocre de uma vez por todas? Nossa, ela realmente se sente. Tá vendo o que eu falei pra vocês, minha gente? Que toda aquela história que ela falou no começo é só uma fachada que ela cria para não explanar o que tem por dentro, para não transparecer o que tem por dentro. É uma armadura, né? Então ela se vende como alguém super empoderada, que tá tudo certo, que ela controla a situação, mas na verdade ela é bem vulnerável por dentro, ela não tem um pingo de autoconfiança. Ela não tem um pingo de autoconfiança. Ela não tem, ela é bem segura. Calei a boca, cacete. Murmuro, as pálpebras pesando sobre os olhos, sem o franzido de uma irritação abrupta e inexplicável. Mor, Gustavo me chama, pousando a mão larga sobre o meu ombro. Ela não usa mais o tom afetado agora, e sim sua voz grossa e séria. Tem certeza que está bem? Tô ótima. Disparo, desviando a atenção de seus olhos negros. Suspirando, a drag me inspeciona com um olhar demorado, como se pudesse julgar não apenas meu gosto para moda, mas também minha alma em poucas piscadas. Quando chegar meu aniversário, vamos fazer uma viagem, que tal? A Gabi vai amar. Tenho certeza que se a gente ver certinho nas nossas agendas, dá para tirar uns dias de folga e ir para Copacabana. E o que eu vou fazer lá? Tenho nojo daquela água de mijo. Pensa na experiência, Mona, não nos empecilhos. Ele revira os olhos, mas depois abre um sorriso carinhoso em seus grossos lábios de batom borrado. Sabe que você é perfeita do jeito que você é, não sabe? Mentira. Não precisa dizer o óbvio. Gente, de novo aqui, de novo mostrando que ela tem duas facetas. Por fora de um jeito, por dentro de outro. Por quê? O Gabi, ela disse lá em cima, pessoal, eu paro aqui para comentar o texto com vocês, porque é o intuito do canal, é ir lendo e reagindo, certo? Então, assim, o Gabi é Gustavo, né? E a Gabi, eles são os dois amigos que ela confia. Ela mesma disse isso lá no começo. Então, se eles são os amigos que ela confia, ela deveria dizer tudo para eles. Tudo, certo? Mas mesmo para eles, ela inventa essa imagem de pessoa inabalável, que tem tudo sob controle, que, enfim, faz o que quer, porque ele acabou de falar para ela: você sabe que você é perfeita do jeito que é. Aí dentro da cabeça dela, ela pensou: mentira. Ela não acha isso dela mesma. Ela não se acha perfeita. Ela não se acha. Mas verbalmente ela responde: não diga o óbvio, tipo, ai querida, eu sei que eu sou perfeita. Mas não é isso que ela pensa. Então, tipo, realmente ela é muito vulnerável e ela fica escondendo isso dentro dela e por fora ela sustenta uma imagem totalmente diferente de quem não se importa, mas ela se importa sim. E eu tenho certeza que os amigos dela sabem disso. Eu tenho certeza, gente. Eu gosto desse tipo de abordagem porque mostra é uma coisa muito humana. A gente faz isso o tempo todo, né? De guardar o que realmente tá rolando lá dentro. Até porque se a gente for ficar se abrindo com as pessoas elas não vão ajudar, elas vão julgar, né? Mas essa personagem, a Morgana, ela não faz isso de uma forma neutra do tipo, ah, tá tudo bem. Ela fica afirmando em voz alta que ela é fodona, que ela não tá se importando, entendeu? Que ela tá por cima da situação e ela não tá. E qual é o perigo disso, minha gente? O perigo disso é você ficar acumulando coisas dentro de você, porque você não assume e não trabalha isso.
né? Então você fica jogando isso lá pro fundo e tentando sustentar outra coisa. É como quando você tem uma doença grave e você fica tomando analgésico para passar a dor, só que lá dentro a infecção tá comendo solta. Uma hora isso vai explodir para fora. E aí o que que acontece? Essa coisa que tá acontecendo com ela, que são esses pensamentos intrusivos, falando e falando na cabeça dela. Vai chegar uma hora que isso, né, falando aqui da nossa vida real, vai chegar uma hora que essas vozes vão falar tão alto que você vai perder o controle, porque na verdade você não tá no controle, você tá fingindo que tá, né? Então eu gosto muito, mais uma vez, quando o autor traz no POV o conflito interno do personagem, mostrando pra gente o que realmente se passa e quem ele é. É uma visão muito honesta. A não ser que o autor queira fazer aquela jogada de enganar o leitor, né? De fazer com que o leitor também seja manipulado. Mas não é o caso aqui, né? Pelo menos até agora. Vamos prosseguir. Então, ela falou aquilo com o Gustavo, né? E aí ele responde: Perfect. Com um movimento animado, ela retorna ao seu pique. Não quer uma carona pra casa? Vai que tu sai beijando algum mendigo de novo. De novo? Obrigada por me lembrar daquele dia maravilhoso. Minha voz soa ácida, mas a dispenso com um movimento de ombros. Vou ficar bem, tô perto de casa. Você que sabe, beijinhos de luz. Acenando com ambas as mãos, ela sai para o estacionamento, deixando-me finalmente no silêncio perigoso. Gente, peraí. Então o Gustavo se despede. Ele ofereceu carona. Ela disse que não. E ele disse ok e foi embora. Não, gente, de novo, vou parar de novo aqui. Não façam isso, tá? Não façam isso. Ah, mas é ficção. Não, gente, isso acontece o tempo todo. Não façam isso. Se vocês saírem com um amigo ou amiga, não importa, e essa pessoa ficar bêbada, gente, não deixem essa pessoa sozinha. Ah, mas ele quis. Bêbado não quer nada. Bêbado não acha nada, bêbado não pensa nada, gente. Bêbado é teimoso mesmo. E o que ele tá falando não leva em consideração. Você que tá são, não deixe seu amigo sozinho. De jeito nenhum. Eu, aliás, quando eu era um broto, faz tempo, e a gente saía, não tinha WhatsApp, não tinha Uber, não tinha nada. Então saiu o grupinho. Se passasse da meia-noite, ônibus só 4 horas da manhã. Ou se fosse perto, voltava todo mundo junto a pé. E uma das regras era: se a gente saiu todo mundo, a gente vai voltar todo mundo. Junto. Ah, mas eu conheci um carinha que não sei o quê. Você vai marcar outro dia com esse carinha. Você vai dar o seu número pra ele e ele vai combinar com você. Hoje você saiu com a gente, você vai voltar com a gente. Era desse jeito. Porque assim, como eu tô falando pra vocês, não tinha tecnologia que tinha hoje, que tem hoje, então pessoas sumir não basta, sabe? Então, não façam isso, sabe? De deixar seu amigo bêbado ir embora por conta, sozinho, ainda mais a pé, gente. Não, não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Ah, mas é na história. Não façam isso na casa de vocês, tá? Não façam isso. E tentem não beber até perder o juízo, não, gente. É muito perigoso. É muito perigoso. Tem um limite, sabe? De verdade. Voltando aqui. Tentando voltar aqui, na verdade, né? Olha lá. Então ele foi embora. Eles se aproximam vorazmente, mesmo quando meus pés me colocam no caminho de casa. E agora, o que você vai fazer, Morgana? As vozes, né? Tinder novamente? Que patético. Não adianta procurar conforto no sexo, você não merece isso.
Você vai se afogar nos remédios de novo? Nós vamos te devorar enquanto você dorme. Ou seja, né? Acabou a diversão, o álcool tá na cabeça que já tá atordoada, e aí fica esse show de horrores aí. Malditos tubarões. Atrapalhando-me com meus próprios pés, vou caminhando enquanto resmungo comigo mesmo. Alguns olhares pousam sobre meus ombros, sobre meu decote, sobre minha cintura, mas eu os ignoro, pois estou imersa demais na tarefa de continuar respirando normalmente. Olha que perigo, gente. Nossa. Se eu parar agora, vou me afogar e eles vão me devorar mais rápido. Os pulmões se enchem com ar frio e cortante. Tensiono a mandíbula. Deveria ter trazido um casaco mais grosso, ou um escudo, quem sabe. Ou ter aceitado a carona do seu amigo, sua doida, né? Meu Deus. Mas o ar lentamente é preenchido por pensamentos que contaminam meus brônquios com maior vigor do que qualquer cigarro de marca barata. As palavras rodopiam na minha mente, os tubarões nadando ao meu redor, esperando apenas um mínimo vacilo para me abocanhar. E eu sei que eles vão conseguir, eles sempre conseguem. Por trás de cada muralha há uma cidade frágil e não tem quantidade de dinheiro no mundo que preencha o vazio das favelas que essa cidade mostra. A água logo vem, seja do oceano ou da chuva, acumulando-se no meio-fio e entupindo os bueiros. Por sua vez, essa água acumulada pesa no canto dos olhos. Gente, aqui ela tá fazendo uma analogia sobre a condição mental dela, né? Ela tá falando que o interior dela é como essa cidade frágil, né? Com favelas. E que essa cidade ela está vulnerável aos tubarões, porque a água que vem cercando e se acumulando até entupir os bueiros, né? Que são os pensamentos dela. E quando ela se acumula, ela chora, tá? Então é uma analogia sobre a situação interna dela. Ela está fragilizada. E aí ela vai chorar. Porque toda essa emoção que é a água, né? Seja em oceano ou chuva, que se acumula fazendo transbordar em forma de choro. Ótima analogia. Ótima analogia. Muito bom. Muito bom, autora. Eu gostei. E aí as palavras ficam, né? Insuficiente, feia, mal educada, burra, morra, merda. A cidade não vai durar. As muralhas estão se partindo. Sinto minhas pernas fraquejando enquanto os olhos piscam na tentativa falha de espantar as lágrimas irritantes. Isso me deixa puta, frustrada, exausta, pois já aconteceu tantas vezes ao longo da minha vida que se tornou difícil suportar. Meus pés se detêm numa encruzilhada entre as ruas. Pouso uma das mãos sobre a parede de cimento ao meu lado. O gosto amargo da bilis ameaçando subir pelo meu esôfago. Tristeza e raiva se confundindo loucamente num turbilhão. Preciso dos meus remédios. Gente, essa aqui nessa cena, ela tá já colapsando, né? Essas coisas que ela fala, insuficiente, feia, mal educada, que são os pensamentos dela, e aqui ela vem dizendo que a cidade, que é ela, que é o interior dela, não vai suportar, porque a avalanche de pensamentos e sentimentos autodestrutivos está vindo numa enxurrada muito grande. Então, assim, e ela se sente puta, frustrada, exausta, porque ela não quer ser essa cidade frágil. Ela quer ser forte e implacável, como ela se desenha para os outros, né? Ela passa para as pessoas essa imagem de uma pessoa muito imponente, empoderada, que tem tudo sob controle, porque é isso que ela quer ser. Mas internamente ela é essa cidadezinha muito frágil à beira-mar que está ali à mercê dessa avalanche que vem sobre ela. E vai destruir ela, e ela não quer, mas ela não tem forças. Porque ela já tá dentro desse contexto de relacionamentos e tal,
apesar da gente não saber quais são essas exigências que ela disse que tem, de fato, a tristeza dela não é por terminar com aquele homem, que no caso aqui é o Mário, né? A tristeza dela é por nunca conseguir, nunca. Não é pelo homem, é pela situação. E essas palavras que ela fala, é assim, eu não sei quem já passou por isso, mas não é frescura, gente. É um sentimento, eu não sei quem já passou por isso. Mas é uma sensação de você olhar para si mesmo em algum momento e você se sentir. Qual é a palavra que eu posso usar? Inútil? Não é inútil, é uma outra palavra. Desnecessário. Você olha para si e aí você começa a achar que você é realmente uma coisa que deu errado. Que você tinha tudo para dar certo, mas você não funciona. Você não dá certo. Você só erra e nunca nada sai direito, nunca nada agrada, não só os outros, mas você mesma. Você não é como você gostaria de ser, você não tem a performance e os resultados que você gostaria. Então você se torna uma coisa, uma pessoa, uma sensação de inutilidade mesmo, ao ponto de você considerar que a sua ausência vai ser uma solução, não só para você, quanto para os outros, porque você começa a achar que, assim, você atrapalha. Você é um fardo, um problema. E as pessoas estão tendo que perder o tempo delas se ocupando com você, com a sua existência ali, sabe? Então, se você simplesmente saísse da equação, seria melhor, tanto para você, porque está sendo um fardo, estar na tua pele está sendo um fardo que você não tem como fugir e você não tá gostando disso. E não é só você mudar, gente. Muda, não é tão simples. Tudo depende do contexto em que você está inserido e do que está ao seu alcance, tá? Não é tão simples. Geralmente as pessoas em volta, elas falam: ah, mas você tem isso, você tem aquilo, tem gente que tá pior e não sei o que lá. De fato, tem gente que tá muito pior. Mas, para a pessoa que está nessa situação, tudo isso que ela tem, que para os olhos dos outros são benefícios, aos olhos da pessoa que está dentro dessa situação, esses benefícios, na verdade, são acusadores. No sentido assim de que eu tenho tudo isso, mas eu não sei o que fazer com tudo isso. A pessoa se sente até culpada, às vezes, de ter acesso a certas coisas, de ter ajuda, de ter gente que se importa, porque ela não se sente merecedora, sabe? Eu vou fazer uma analogia bem ruim, mas para vocês entenderem. É como você ter uma Ferrari na garagem, mas você não sabe dirigir. Então você tem, mas você não sabe aceitar, você não sabe o que fazer. Você poderia vender? Poderia, mas às vezes não é passível de venda, sabe? Então, todos os benefícios que quem tá de fora vê e acha que você poderia, se você não tem motivo para estar nessa situação, para quem tá dentro, às vezes não é plausível aquilo ali. Você se sente até culpado por ter tal acesso, sabe? Mas não é por culpa dos outros, é porque você realmente se sente. Esqueci a palavra de novo. Inútil, gente. É isso. É uma sensação de vazio e de inutilidade. Uma sensação de total fracasso. E que, a ponto de que a sua existência ali
tá realmente sendo desnecessária e atrapalhando, tá? E aqui no contexto da história, eu não sei se esses pensamentos são dela, só dela, ou se foram acarretados por família, enfim, né? O ambiente dela. Eu não sei, porque até agora, um capítulo só não dá pra saber muita coisa. Mas, gente, a forma que a autora trouxe a analogia com a água que invade a cidade, vai destruindo tudo, e vai acumulando, e vai entupindo, e vai enchendo, e assim, até transbordar. E ela chora, mas ela tem raiva de chorar, porque ela não quer ser fraca, mas ela se sente fraca e tá muito certo. Tá muito, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Vamos continuar aqui. Preciso dos meus remédios. Bato as mãos nos bolsos da jaqueta de couro, mas só encontro um maço de cigarros e uma carteira gorda. Que ótimo, esqueci eles de novo. O remédio, né? É, você tá beber até umas horas e depois tomar os remédios tarja preta também não é muito bom não, amiga. Não funciona, tá? A misturinha não é legal. Não recomendo. Só uma gota. O quê? São os tubarões de novo? Não, se acalme, Morgana. Você nem se deu conta dessa pessoa ao seu lado. Que irritante. Um mendigo ou é um drogado? Ela tá variando aqui, gente. Ela não tá. Parece bem jovem, talvez. Tenha meros 20 e poucos anos. Também não é muito alto. Bom, eu já sou muito alta, então não sei se posso usar isso como critério. Suas roupas são um desastre de preto e vermelho? O que você quer, moleque? Indago, subindo os olhos para ver seu rosto. Ah, ela trombou com o nosso protagonista vampiro, né? Ele tava vindo também atordoado, porque ele tá precisando de sangue e não tinha no hospital, então ele tá também assim, andando pela rua necessitado, querendo se segurar, mas não consegue. É, os dois se encontraram, entendi. Então os dois estavam vindo pela mesma rua e os dois naquela mesma vibe de sensações e sentimentos e pensamentos e querendo se conter e querendo segurar, os dois lutando contra a própria natureza, os dois lutando contra os pensamentos e tentando se controlar. Ela tá bêbada, ela tá atordoada, ela tá agoniada, ele tá ali necessitado, né? E aí os dois se chocam. Belo encontro. Belo encontro. A luz do poste acima de nós pisca, impossibilitando-me de distinguir suas feições, mas não bastante para me impedir de ver o sentimento pulsante naqueles olhos. Desespero. É igual ela também. Me desculpe, por favor. Só uma gota e eu irei embora. Que papo de maluco. E de onde que tá vindo esse cheiro ocre? Não parece maconha, bebida ou cigarro. É um cheiro familiar para mim, despertando memórias desagradáveis. Vai embora, pô! Estico um braço para golpeá-lo e é nesse instante que tudo para. Ele agarra meu pulso com uma força estranha, apesar de seus próprios dedos estarem tremendo loucamente. Os nós tornando-se brancos conforme mais pressão é exercida contra mim. Me desculpe. Ele repete como se fosse um maldito mantra. Porém, não tenho tempo de mandá-lo calar a boca, pois o rapaz desconhecido rasga facilmente o tecido da jaqueta que recobre o meu antebraço, puxando-me para mais perto. Sinto sua outra mão tocar debilmente minhas costas, mas isso já não importa nesse momento. Apenas o fato de que a luz do poste joga um brilho mortal para suas presas protuberantes. O que está acontecendo? Num segundo abrupto, sua boca se cola ao meu braço, os dentes afiados pressionando a pele tão brutalmente que meus lábios expelem um choramingar descontente, junto a uma exclamação que parece ser carregada pelo vento frio. Então o sangue vem, escorrendo, escorrendo para dentro da boca daquela pessoa. Nossa, gente!
Que loucura, parece que eu tô tendo uma overdose. Meus dois vêm naquela agonia, naquela angústia, naquela coisa, naquela loucura, naquela necessidade. Ele lutando contra a sede, ela lutando contra os pensamentos e querendo vomitar, e o álcool e a necessidade e não sei o que. E os dois estão muito igual, os dois são muito igual, os dois estão assim, erosão, erosão. E aí eles se chocam. Só faltou ela vomitar nele, gente. Só faltou. Porque assim, o vômito, quando ele vem, ele fica por um fio, né? E aí a gente se esforça muito pra segurar. Então, se nesse choque, eu colocaria ela vomitando nele. Assim. Na hora que ele morde, vomita. Aliás, né, querido moço vampiro, você tava pedindo uma gota e é uma gota mesmo que você vai ter de sangue, porque esse alambique aqui que você tá chupando só tem álcool. Só tem álcool. Com certeza ele vai perceber o tá adulterado o sangue. Ele é um tubarão? Nossa, ela não sabe se ele é gente ou se ele é pensamento, ela não sabe. O que é essa sensação de dormência que sinto agora? Ela tenta se arrastar por minhas veias, inflamando onde passa, tão avassaladora que meus músculos me traem e meus joelhos se dobram contra a minha vontade. Entretanto, antes que eu possa chegar ao chão, a mão em minhas costas me segura, puxando-me para me colar ao corpo magro do rapaz. Meu coração começa a bater mais rápido e o medo e a adrenalina me entorpecendo. A ansiedade me faz arfar. Eu vou morrer? Você merece. Ninguém sentirá sua falta. Divirta-se no inferno, Morgana. Aos poucos, as vozes dos tubarões vão sumindo no meio da minha inconsciência, restando apenas um timbre trêmulo e choroso, tão irritante com seu fungar que me dá vontade de bater em seu dono. Desculpa, senhorita. E acabou. Gente, gente, aqui ó, acabou o nosso primeiro capítulo aqui. Gente, e aí? Vocês gostaram? Eu gostei. Ah, eu adoro quando a história. Eu já falei. Quando a história vem pegando dentro da cabeça do personagem e vai minando, vai minando, vai minando. Nossa, eu gosto muito mais do que quando tem um diálogo, sabe? Eu gosto muito mais. Inclusive, eu escrevo muito assim. Eu escrevo muito desse jeito. Nossa, os dois, o encontro perfeito, né? Os dois, assim, muito louco, muito necessitado, muito. Os dois no limite. E aí eles se chocam e aí ele não aguenta e morde aquele sangue. Um corote ela tá, né? Um corote. E ela vê aquele sangue desse. Meu, imagina você tá bêbado, andando no beco, muito louco, chorando as mágoas, arrastando o chifre no asfalto. E aí vem um maluco e te cerca. E você já não sabe mais o que é o que. Você tá ali muito louco ali no caleidoscópio. E aí, mano, o cara te morde, velho. O cara te morde e arranca sangue do teu braço, velho. Sagaz. Sagaz. E o sangue do. Mano, isso me fez lembrar muito um bagulho que aconteceu comigo, que foi sinistro. Sinistrão. Se vocês quiserem que eu conto em outro vídeo. Porque esse aqui já tá muito grande. Mas é sério, gente, eu gostei muito, muito mesmo. E espero que a autora cumpra aí com o seu acúmulo de pontos para eu poder trazer o segundo capítulo e depois o terceiro. Foi muito bom mesmo. Eu espero que ela siga nesse tom, né? Dessa ambiguidade, dessa coisa muito crua do pensamento. E a pessoa querendo fazer assim, mas a cabeça dela tá diferente. E a pessoa querendo agir de uma forma, porque os dois lutam contra a própria natureza. Ele luta contra a sede de sangue dele, né? E ela luta contra a vulnerabilidade dela, certo? Então tem tudo para ser uma relação com muitas camadas, com muita coisa para explorar, né? Ali no fim deu a entender que teve um envenenamento, eu não sei se ele é dos vampiros que envenena, né? Mas deu para entender isso. E agora, se ela virar vampira, o que vai mudar na personalidade dela? Porque ela muda totalmente de figura, certo?
Então, assim, é um plot muito rico. E eu espero que a autora tenha feito bom uso, porque é uma história com muito potencial. Eu gostei muito e tô curiosa. E vocês gostaram? Eu adorei, gente. Então, comentem aqui embaixo. Coloquem suas opiniões. Não esqueçam de visitar a história no link que eu vou deixar aqui. Não esqueça de visitar a página do projeto, gente. Olha só que história legal dentro do projeto. Vão lá, conheçam e façam parte para também conseguir divulgar a história de vocês e desenvolver histórias muito legais, tá? Vão lá. Me sigam nas redes sociais para saber mais sobre as coisas que eu estou fazendo. E é isso, gente. Ativa o sininho, curte, comenta e até o próximo capítulo.